Olá, galera, muito bom dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando, que é o mais importante nesse momento. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos abordando o capítulo 18 de Sociologia, que traz à tona os pensadores marxistas, ditos socialistas, presentes no século XXI. Na verdade, muito se questiona, será que a teoria do Karl Marx, que está muito imbuída na obra O Capital, ou ainda o dossiê do Manifesto Comunista, ficou no passado, uma vez que nós percebemos já no final do século XX que automaticamente, com o processo da desestruturação ou colapso da União Soviética, né, que culminou no fim da Guerra Fria, dissipou muitos modelos socialistas, uma vez que nós tivemos também a culminância na formação de movimentos separatistas. Aí pega o caso da Lituânia, pega, por exemplo, o caso de Sérvia e Montenegro, da própria Iugoslávia, e se questionou, bom, será que a teoria de Karl Marx é possível ser analisada também no século XXI? Será que ela não morreu a partir do momento que houve uma desestruturação, tendo em vista que, pega aí o modelo soviético, ou seja, o RSS, né, a própria figura do stalinismo, eles se inspiraram, né, na teoria marxista para fundamentar o seu modelo político e foi visto que não deu certo? Será que o pensamento de Marx pode ser colocado em prática no século XXI? E aí, muitas das vezes, alguns teóricos ditos mais conservadores vão dizer, olha, perfeito, o marxismo ele vai ficar dentro de um campo teórico, ou seja, aquele marxismo que o Karl Marx colocou no Capital, o Manifesto Comunista, ficou no campo teórico, e a forma como o ser humano realizou as suas diferentes leituras dessas obras e o colocou em prática no campo político, econômico e social, acabou transformando, distorcendo esse marxismo numa ditadura. Então acabou mascarando esse marxismo que o Karl Marx, obviamente, propôs quando estava se realizando uma leitura durante o processo revolucionário na Inglaterra, onde ele pega as relações entre a burguesia e o proletariado, as próprias condições de classe trabalhadora. E por conta disso, nós vamos ter dois teóricos que vão em oposição, que vão dizer o seguinte, perfeito, Marx pensou no seu tempo, no seu espaço, pensou no seu grupo social, mas é possível trazer ainda à tona alguns conceitos que são elementares, vitais, para se compreender a situação, a conjuntura que o mundo passa. Esses dois serão o David Harvey, né, e a figura do Slavoj Žižek, que vai nos trazer um pouco de suas contribuições para pensar o século XXI sobre os olhares, sobre o cunho marxista. Primeira coisa que os dois vão defender, baseando-se no pensamento marxista, é que automaticamente o sistema capitalista ele é propenso a crises. E se você pegar comigo e analisar, realmente estão certos, porque automaticamente o sistema capitalista tende a passar, a partir do seu interior, chegando no aspecto exterior, por uma crise estrutural e conjuntural. É que nem quando você estava antigamente brincando como criancinha de fazer bolhas de sabão. Você criava bolhas de sabão, uma estourava e as outras continuavam se propagando até se estourar. É um ciclo. E esse ciclo, para os marxistas, vai se gerar dentro do próprio sistema capitalista o seu colapso. Porque seria justamente esse sistema capitalista que geraria a desigualdade social, a desigualdade econômica, a concentração de renda irregular, a pobreza, a miséria, a fome, o desemprego, a acentuação de conflitos, como, por exemplo, guerras, a intensificação de doenças. Era justamente nesse sistema que defende o lucro e a propriedade privada e a exploração da classe trabalhadora, porque se explora a classe trabalhadora, porque quanto maior for a exploração dessa, maior é o lucro do burguês, do empresário. E, consequentemente, maiores serão o lucro, o acúmulo de riqueza, de capital desse empresário. Então, o que o Marx está dizendo? E o que esses teóricos releem o Marx dizem? Que o capitalismo é sujeito a crises. Quer ver um exemplo bem clássico? Crise de 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash da Bolsa. Pegamos 1929, 2008, né, crise nos Estados Unidos, que acentuou, se espalhou pelo mundo inteiro, né, totalmente atrelada à questão do capital imobiliário, né, e muitas outras, crise do petróleo, né, e que nós vamos perceber que essas crises elas surgem oriundas do interior do sistema capitalista, a partir das suas estruturas. É como se fosse você criar um prédio.
ou ainda uma casa. Uma casa não vive sem coluna. E o sistema capitalista, muitas das vezes, a forma como a sua coluna foi colocada acabou conturbando, né, as suas estruturas. Então ele precisa de um aporte, de um suporte. Por isso que quando o capitalismo ele entra em crise, a solução para o sistema capitalista é dentro dele. Não é a remodelação desse sistema, o remodelamento desse sistema. Não é. Automaticamente ele procura dentro de si equacionar saídas. Quer ver um exemplo? Crise de 1929 na Bolsa de Valores. A solução para a crise do sistema capitalista foi o quê, pessoal? Foi automaticamente o New Deal, o novo acordo, né? Outra questão que eu acho que é fundamental, né, a crítica às possibilidades de reformas. Quando nós falamos também, e a questão ambiental, isso é muito interessante. É muito fácil quando se buscar mascarar o problema do sistema capitalista responsabilizando os indivíduos. Então, olha, vamos equacionar os problemas a partir do momento que a gente aponta os culpados. Responsabilizam-se os indivíduos. Mas não se procuram soluções, medidas, caminhos, que é isso que o David Harvey e o Slavoj Zizek dizem, para equacionar esses problemas. O que eles estão vendo, esses teóricos? Estão vendo que, diante dessa dinâmica de tempo é dinheiro, do sistema capitalista, de acúmulo de capital, da propriedade privada, do lucro, houve o quê? Transformações na nossa sociedade. Nossa sociedade está numa intensa transformação tecnológica, de informação, de comunicação, de conhecimento. E por conta dessa transformação, a forma com que o ser humano se apoderou dessas transformações, dessas inovações tecnológicas, isso acentuou nesse discurso de mercado do sistema capitalista o que, pessoal? Os processos de degradação ambiental. Esses processos de destruição com que o homem interfere no meio ambiente. Exemplo bem clássico: aquecimento global, o derretimento das calotas polares, o efeito estufa, o desmatamento, a extinção da fauna e da flora, e muitos outros. E esses impactos acabam gerando consequências notórias para os nossos dias, que é o que o Slavoj Zizek e o David Harvey colocam para nós. Porque eles estão pensando que, veja, acreditar que ele diz que automaticamente, eles dizem que o sistema capitalista vive num meio nefelibata, utópico, no mundo de faz de contas, que eles vão dizer o seguinte: calma, já vamos encontrar um conhecimento, uma inovação, uma tecnologia que vai equacionar os problemas dos impactos ambientais. Discurso de larota, porque na verdade, quanto maior for esse processo de acentuação dessa tecnologia, a forma como que o ser humano emprega, que na maioria das vezes acaba resultando que na destruição do próprio meio ambiente, na destruição também da própria espécie humana. Isso é também importante se citar. Um ponto que merece destaque, que os dois autores também trazem para nós, é o conceito de classe social. Muito se falou, mas Vinícius, o conceito de classe que o Karl Marx coloca de burguesia e proletariado foi para pensar o processo da Revolução Industrial na Inglaterra. Perfeito, mas ele continua sendo aplicado até os dias de hoje. Como, por exemplo, Vinícius, a classe que esses marxistas do século XXI estão querendo trazer para nós é para pensar como que as relações sociais entre os indivíduos e os seus grupos, elas são desiguais. E muitas das vezes, dentro do discurso do sistema capitalista, eles vão dizer que a questão da classe, ela se reduz apenas no âmbito econômico, que na verdade não é, que é em verdade. Porque quando nós falamos da questão de classe e trazemos a dimensão do discurso do gênero, nós também podemos falar da própria questão da mulher, da inserção da mulher no mercado de trabalho, no sistema de ensino, na educação superior, na educação básica, que muitas das vezes essa mulher acaba recebendo um salário inferior, desigual ao homem, tendo uma formação igual ou superior ao homem e continua num processo sectário, à margem, promovido por uma questão de um discurso de classe. Pega, por exemplo, as distorções do que hoje são a questão da classe média. Claro que a classe, ela serve como um processo de identificação social. Elas são leituras de diferentes mundos sociais. Elas assumem uma questão da forma com que o indivíduo ele se insere, ele se agrupa no campo social, no espaço social. Mas nós não podemos ter uma visão reducionista do conceito de classe só pensando essa perspectiva marxista. Isso é interessante também, tá? De que a classe só está na burguesia do proletariado. É por isso é interessante, me vem até em mente, vou pegar aqui rapidinho para vocês.
Isso me veio até em mente, achei. Esse autor, ele é um marxista, tá? Não é um acadêmico, mas é muito utilizado dentro da academia. Ele trouxe uma releitura do pensamento marxista e ele fez essa obra. Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional, que é o Edward Palmer Thompson. Ele não questiona o Marx no sentido de refutar, mas ele vai dizer que a questão do marxismo ela não pode só estar nesse campo econômico. Que quando a gente fala da classe operária, não é somente o campo econômico da classe operária, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, da questão da estatística, a estatística ela é importante, quantitativa é importante, mas se você não contextualizar a estatística, os dados, fica apenas algo jogado, né, dentro de uma folha, dentro de um papel. Então, o que ele vai dizer? Que é necessário se realizar dentro do pensamento marxista uma leitura da condição de classe e como essa classe se impacta diretamente a partir da posição assumida dentro da sociedade. Tá ok, pessoal? Grande abraço.